Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. A gente, como todos os outros grupos, escolhemos um tema para falar do projeto integrador e o nosso, como vocês já viram, foi o de construção civil no Brasil e é desse mesmo tema que a gente vai dar continuidade hoje. Bom, o setor de construção civil no Brasil é um dos setores mais importantes para a economia do país. Ele, mais do que um conjunto de obras e empreendimentos, ele é responsável por movimentar grandes volumes de recursos, gerar empregos e estruturar o desenvolvimento urbano e econômico nacional. Para a gente ter uma ideia da relevância desse setor, ele representa 6,5% do Produto Interno Bruto do Brasil, que é o PIB. Além disso, ele responde por aproximadamente 10,5 milhões de empregos, dentre eles informais e formais. Então isso significa que, direto ou indiretamente, milhões de famílias dependem da vitalidade dessa indústria. Outro dado também que merece destaque, que a gente falou na outra apresentação, mas a gente quis dar mais ênfase para esse dado, é o efeito multiplicador desse setor de construção civil, que para cada real investido são gerados R$ 1,88 em retorno econômico, seja em materiais, serviços ou consumo gerado pelos salários dos trabalhadores, né? Isso faz a construção civil um dos setores com maior capacidade de induzir crescimento econômico. Mas como todos os setores, ele não é imune a crises. Então, conforme veio a Covid-19, algumas instabilidades políticas e dificuldades macroeconômicas nesses últimos tempos, ele teve de se reinventar e demonstrou também resiliência e conseguiu agora, no final de 2022, se reerguer diante dessas dificuldades. Bom, um exemplo claro foi a criação do novo PAC, que foi criado em 2023, no início de 2023, que prevê cerca de 1,7 trilhão em investimentos nesse setor. E isso não apenas reaquece a atividade econômica, como também traz oportunidades para modernização, qualificação e inovação do setor. Bom, ao longo da nossa apresentação, a gente vai detalhar os principais desafios enfrentados, as mudanças na estrutura produtiva, a recuperação pós-pandemia, como eu já dito aqui, e os caminhos necessários para garantir um crescimento sustentável e eficiente desse setor. Bom, a gente espera que ao final vocês tenham uma visão clara do papel estratégico da construção civil na atualidade desse Brasil. Agora que entendemos a importância macroeconômica da construção civil, é hora de mergulhar nos desafios enfrentados no cotidiano, especialmente pelos pequenos empreendedores do setor. Começamos pela retração da atividade econômica, pequenas obras e reformas que formam a base de atuação de muitas empresas familiares ou de pequeno porte, têm sofrido com a redução da demanda. Isso afeta diretamente o faturamento e gera uma instabilidade perigosa para quem depende de fluxo de caixa constante. Outro obstáculo importante é o crédito caro. Com a taxa Selic em níveis elevados nos últimos anos, o acesso a financiamento, capitais de giro ou mesmo a empréstimos pela aquisição de materiais e contratação de mão de obra tornou-se extremamente limitado. Muitas vezes, essas empresas ficam reféns de financiamentos de curto prazo com juros altíssimos, o que inviabiliza qualquer planejamento estratégico. Além disso, há um fator institucional. A instabilidade e lentidão nos programas habitacionais como a Minha Casa Minha Vida, a ausência de um cronograma estável de repasses regulares prejudica a confiança do mercado, afetando todo o planejamento das construtoras que atuam nesse segmento. Por fim, temos a pressão nas margens de lucro. Os custos com insumos e mão de obra permanecem em patamares elevados, enquanto o volume de obras diminui. Isso afeta o lucro, limita reinvestimentos e, em casos mais graves, leva à falência de pequenos negócios. Apesar desse cenário desafiador, a boa notícia é que o setor demonstrou grande capacidade de recuperação após a pandemia. Em 2020, houve uma retração significativa. Mas, com a reativação de programas como o PAC e a queda temporária dos juros em 2021, o setor retomou o crescimento. Em 2022, o setor apresentou o maior crescimento em número de empregos da década, atingiu níveis que não eram vistos desde 2012. Isso comprova a força da construção civil como ferramenta de recuperação econômica e geração de empregos. Então,
Embora os desafios sejam sérios, o setor responde bem quando há estímulos adequados. Com apoio governamental, acesso a crédito e estabilidade de políticas públicas, os pequenos empreendedores podem contribuir de forma decisiva para o crescimento da construção no Brasil. Um dos fatores que mais afeta o desempenho da construção civil é a volatilidade dos custos, tanto de materiais quanto de mão de obra. Desde 2020, os preços de materiais como cimento, aço, brita, areia e derivados do petróleo subiram de forma significativa, acumulando altas superiores a 50% em alguns casos. Essa elevação está relacionada à inflação global, à escassez de insumos durante a pandemia, à flutuação cambial e os custos logísticos elevados. O resultado disso é uma dificuldade enorme de planejamento financeiro nas obras. O que custa hoje X, amanhã pode custar X mais 15%. Outro custo relevante é o da mão de obra, que subiu cerca de 30% acumuladamente. E aqui entramos em outro problema estrutural, a baixa qualificação da força de trabalho. A maior parte dos trabalhadores da construção civil possui baixo nível educacional, o que dificulta o acesso à formação técnica e à atualização profissional, no que implica diretamente a produtividade. Segundo os estudos do FGV e do IBRE, o setor da construção civil no Brasil é um dos que mais apresenta menor produtividade média, em comparação a outros países do OCDE, no que significa mais desperdício, mais retrabalho e menor capacidade de inovação. Programas de qualificação são essenciais para reverter esse quadro. Iniciativas como Senai, construção e plataformas como o BIM, voltadas à digitalização de projetos, oferecem treinamentos preparatórios. A adoção do BIM, por exemplo, permite que todos os envolvidos acompanhem digitalmente o projeto em tempo real, evitando erros e otimizando recursos. Investir em pessoas é tão importante quanto investir em materiais. Sem trabalhadores capacitados, nenhuma inovação sustenta no canteiro de uma obra. Por isso, a qualificação técnica deve ser prioridade para o crescimento sustentável do setor. Depois, temos a construção pesada, voltada para a infraestrutura de grande porte, como rodovias, ferrovias, barragens, saneamento e mobilidade urbana. Essas obras demandam mais tempo, investimento e planejamento, e muitas vezes estão ligadas a políticas públicas. O terceiro segmento é o de montagem industrial, responsável por instalar equipamentos em usinas, fábricas, indústrias químicas e plataformas. Essa área exige mão de obra altamente especializada e equipamentos modernos. Já a cadeia produtiva da construção é complexa e envolve desde a extração de insumos naturais até a comercialização de materiais, passando por engenheiros, arquitetos, empreiteiras e prestadores de serviços especializados. A integração entre os elos dessa cadeia é fundamental. A fragmentação de processos gera desperdícios e aumenta os custos. Por isso, a tendência moderna é promover maior colaboração por meio de plataformas digitais, gestão integrada e uso de indicadores de desempenho. Além disso, tecnologias como construção modular, pré-fabricação, inteligência artificial na logística de obra e monitoramento remoto já estão sendo testadas no Brasil e podem revolucionar o setor aos próximos anos, reduzindo seus prazos e aumentando a qualidade final. Em resumo, compreender essa estrutura e investir em sua integração é essencial para um setor mais competitivo, produtivo e alinhado com as demandas contemporâneas. Para encerrar nossa apresentação, trazemos agora os principais caminhos futuros e ações estratégicas que podem transformar o setor da construção civil no Brasil. O primeiro ponto é o déficit habitacional, que hoje ultrapassa 5,87 milhões de moradias. Isso representa não só uma urgência social, mas também uma enorme oportunidade econômica. A demanda existe, mas é preciso garantir as condições para atendê-la com qualidade, eficiência e acessibilidade. O segundo aspecto é a modernização no setor. A adoção de tecnologias construtivas mais avançadas, como o uso do BIM, pré-fabricados, impressão 3D e sistemas modulares, pode acelerar prazos, reduzir custos e diminuir o impacto ambiental das obras. Mas para isso, é essencial investir também na qualificação da mão de obra, garantindo que os trabalhadores estejam preparados para lidar com essas novas ferramentas. O terceiro caminho envolve investimentos públicos e privados, e aqui o novo PAC surge como um instrumento central,
com uma previsão de 1,7 trilhões de reais. Esse programa tem o potencial de alavancar a retomada de obras paradas, ampliar a infraestrutura básica e gerar milhões de empregos, desde que seja conduzido com planejamento, transparência e eficiência. Por fim, é preciso reforçar a necessidade de parcerias. A construção civil só conseguirá superar seus desafios históricos por meio da cooperação entre o setor público, as empresas privadas, instituições financeiras, centros de pesquisa e organizações de formação técnica. Um ambiente colaborativo favorece a inovação, reduz gargalos e fortalece toda a cadeia produtiva. O setor da construção civil brasileiro é resiliente, estratégico e essencial, mas, para que ele acompanhe as transformações do século XXI, será necessário agir de forma coordenada, buscando sempre um equilíbrio entre produtividade, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Assim, concluímos nosso trabalho, reforçando que o foco em inovação, qualificação profissional e otimização dos investimentos não é apenas desejável, é fundamental. Com isso, poderemos transformar os desejos de hoje em oportunidades reais de crescimento sustentável, inclusivo e duradouro para todo o país. Muito obrigado pela atenção e esperamos que a apresentação tenha contribuído para uma reflexão crítica sobre o futuro da construção civil no Brasil.